Você viu que recepção calorosa que o Bolsonaro teve em Recife, Plínio? Pois é, começou o carnaval no Recife, né, gente? Começou o carnaval, tem até os bonecos lá. Ó, tá... Muito bom, muito bom. Pois é, mas assim, o Bolsonaro não tá sendo muito bem quisto aqui dentro, então ele está procurando guarida lá fora, viu, gente? Está procurando guarida lá fora. Eu acho que a gente pode começar por aí, Ivan e Ana, o que vocês acham? Que é uma coisa mais fresca que aconteceu aí? Pode ser, inclusive, Plínio, vou até já pular para uma notícia que eu tinha separado para depois, porque vai entrar justamente no que você vai falar, que é o discurso do Alexandre de Moraes, feito ontem, né? O Alexandre de Moraes ontem fez um discurso na USP, num evento ali na USP, né, em que ele vai para cima das Big Techs, né, dos donos das plataformas. Deixa eu colocar aqui na tela essa notícia do Moraes, porque isso vai se conectar diretamente com o que o Plínio vai trazer, que é essa articulação internacional do bolsonarismo contra o ministro Alexandre de Moraes, né, justamente, para tentar salvar a pele do Bolsonaro nessa iminente prisão aí, né? Ele está prestes a se tornar oficialmente réu, foi denunciado e tudo mais, então há uma articulação de bolsonaristas com deputados, né, republicanos nos Estados Unidos para tentar sancionar o Alexandre de Moraes, né, sanções econômicas, fazer algum tipo de pressão e assim tentar influenciar a justiça brasileira em prol do Bolsonaro. E aí, no meio desse contexto todo, né, desse clima de confrontamento, o Alexandre de Moraes participou de um evento ontem, né, na USP, conforme eu vinha dizendo, e ele subiu o tom aí para cima das Big Techs, dos donos de Big Techs, né, como Elon Musk. Recentemente o Moraes tomou decisões contra o Rumble também, né, que é aquele YouTube da extrema-direita. Vamos acompanhar a fala do ministro Alexandre de Moraes nesse evento na USP, na Faculdade de Direito, e depois o Plínio comenta e já traz essas informações aí dessa articulação internacional. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Nenhum lugar do mundo, se vocês pegarem esse novo populismo digital extremista, nenhum lugar do mundo esses grupos de extrema-direita dizem que são contra a democracia. Eles dizem, essa democracia, e a professora Annelise bem citou, os vários sinônimos de democracia adaptada, essa democracia tem fraudes. Então, essa não vale. Se eu perder, não vale. Só tem democracia se eu ganhar. Pois é, e aí, Plínio, o que te parece? Pois é, assim, o Alexandre de Moraes está sendo a grande figura, né, que está sendo mirada principalmente por esses grandes grupos de comunicação que agem dentro de uma conspiração. Gente, eu nunca vi algo parecido, acho que na história do mundo, viu, Ana? Eu acho que é uma coisa inédita, realmente. E eu ia até colocar aqui uma matéria que eu fiz agora, mas vou começar por um outro post. Se vocês forem agora na Rede X do Jair Bolsonaro, tem uma série de publicações, inclusive essa aqui, ó, quase meia-noite de ontem, né? Série de publicações em inglês, em que o Bolsonaro fala aí, ó, Hugs from Brazil, né? Abraços do Brasil, Elon Musk. Numa publicação que o Elon Musk coloca só ali, good. O que ele colocou good?
É uma publicação do Mike Lee. Quem é o Mike Lee? O Mike Lee é um senador republicano que está participando justamente dessa conspiração, que tem um grande conspirador. Aliás, assim, eu não acredito até agora, porque não foi enquadrado ainda, que se chama Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, hoje, né, o Eduardo atua, como a gente já falou aqui, um chanceler, né, do clã Bolsonaro, e ele já falou que, assim, vou abandonar a minha atuação no Congresso, porque eu vou me dedicar a conspirar contra o país, né, para salvar o meu pai aí da cadeia. Essa é a grande questão. Hoje esse é o grande objetivo do Eduardo Bolsonaro, ressaltando tudo feito com dinheiro público, dinheiro que sai do nosso bolso. Daí ontem à noite teve uma jogada, gente, que eu acho que é uma coisa da gente ficar muito atento, que é uma jogada extremamente ensaiada, que eu conto aqui, Acabei de subir essa matéria lá na revistaforum.com.br, o Ivan me indicou, né? E eu fui atrás, realmente, viu, Ivan? Ele está articulando com um deputado republicano da Geórgia, que é essa figura que está aí do lado, né? E o nome dele aqui, vou colocar para vocês, é o Richard McCorney, né? Do Partido Republicano da Geórgia, a imposição de sanções ao Brasil. O que eles querem fazer? Usar uma lei que foi criada em 2012, chamada Lei Magnitsky, que é justamente referente àquele ucraniano, Sergei Magnitsky, que foi morto numa prisão na Rússia, né? Foi criada essa lei para quê? Pasmem. Lembra que o Bolsonaro falava sobre direitos humanos? Essa lei é justamente para punir aqueles países que, na visão dos Estados Unidos, né, cometem abusos de direitos humanos. Gente, é isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. E olha só a jogada ensaiada que está sendo feita. Eu conto tudo nessa matéria, viu, Ana e Ivan? Primeiro aqui, esse deputado americano, né, ele colocou uma publicação às 9 horas da noite, 9 e pouquinho, que ele colocou da noite, e logo depois, 10 horas da noite, o Eduardo falou aqui, que agradeço a menção ao meu pai, presidente Jair Bolsonaro, e o apoio do nobre deputado americano Richard McCorney. A perseguição política enfrentada hoje no Brasil através da lawfare está envergonhando o nosso Brasil diante do mundo. Como? Né? Daí ele fala aqui, peço ao governo Trump... mentira. O Eduardo Bolsonaro fala aqui, que é lamentável ver que as sanções magníficas, normalmente reservadas para ditaduras e violadores de direitos humanos, agora estão sendo consideradas contra autoridades do nosso país. Como se fosse uma ação do deputado dos Estados Unidos. Mas vamos lá, a gente desmonta esse caso aqui. Dia 11 de fevereiro, quem teve no gabinete desse deputado? Aqui, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, né? Tiveram aí no gabinete, lá no Congresso Nacional. No dia 13, o próprio deputado, gente, depois vocês dão uma olhada na matéria lá, colocou uma foto com o Eduardo Bolsonaro no gabinete desse encontro que teve. E ontem ele anunciou que vai pressionar o governo dos Estados Unidos para fazer essas sanções ao Brasil. Automaticamente, o Bolsonaro também foi às redes, tá? Tem aqui também, tá tudo ali na matéria, tá? Agradecer o deputado por impor sanções ao Brasil. Gente, isso é de uma gravidade tremenda. O Eduardo Bolsonaro está usando dinheiro público para conspirar e articular ações contra o Brasil. Espera aí, isso aí é crime de lesa pátria, né? Ele está lá nos Estados Unidos, tem feito um périplo ali pelos gabinetes desses deputados, articulando com Elon Musk, né?
que essas pessoas têm ali toda... Com o dono agora também lá daquele Rumble, né? Tudo que está acontecendo no Brasil. Então, assim, está havendo uma mudança de estratégia de defesa do Bolsonaro e é muito grave o que pode acontecer no Brasil. O Mike Lee, esse senador, nessa publicação que o Elon Musk comenta como good, né? O que o Mike Lee anuncia? Que no fim do ano estará no Brasil, vou até ler aqui certinho, ó, estará no Brasil junto com um grupo de parlamentares, né, para fazer indagações aí, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Então existe uma conspiração que está sendo articulada no exterior pelo Eduardo Bolsonaro, né, para começar ataques ao Brasil especulativos, usando redes sociais, usando governo Trump, né, para justamente criar um clima de caos nas eleições de 2026. Por que o Mike Lee anunciou que só vem no fim do ano? Justamente é a data prevista para que o STF termine o julgamento, porque vários ministros já falaram que não querem contaminar o ambiente eleitoral de 2026 com esse julgamento. Então, muito provavelmente vai terminar entre outubro e novembro o julgamento do Bolsonaro, com uma quase certa condenação do ex-presidente. A vinda desses deputados, desses senadores, caso realmente aconteça, é um modo de achaque e uma violação da soberania do Brasil. Gente, vai ser um jogo muito sujo. E isso está sendo articulado com dinheiro público através do Eduardo Bolsonaro, viu, Ivan? Olha só, nosso chat aqui, rapidinho, Ivan. A Rejane, ela percebeu uma coisa que eu também me chamou a atenção. Eles falando que são vítimas de lawfare. Eles estão falando que vão começar com essa campanha aí de que são vítimas de lawfare. E o nosso chat indignado, Cassandra, fala, cadê os deputados para denunciar isso? Ana Paula Silva, quando vão tratar da cassação desse deputado internacional? Não trabalha, só articula contra o Brasil, um lesa-pátria. Aqui também, Cristiane, por que nenhum deputado denuncia o filho do Diabonauro? Por falta de decoro parlamentar e vagabundagem. Davi, esse bananinha tem que ser preso por conspirar contra a pátria. É isso. Desculpe, Ivan, te interrompi aí só para trazer um pouquinho da nossa audiência. Claro, Ana, imagina. E, Plínio, a justificativa dessa articulação bolsonarista com deputados republicanos nos Estados Unidos para sancionar o Brasil, a justificativa deles são justamente as medidas do Alexandre de Moraes, né? Sancionar o Brasil por conta das ações do Alexandre de Moraes no judiciário, né? Como se o governo brasileiro tivesse qualquer tipo de relação, né, com as ações que são tomadas pelo judiciário. Eu queria mostrar aqui também que faz parte dessa trama toda, Plínio, este tweet, essa interação, na verdade, entre o Elon Musk e o Paulo Figueiredo, que é o neto do ditador, né? Deixa eu só pôr na tela aqui para a gente. Cadê? Aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa tela para ficar mais claro para todo mundo ver aqui. Deixa eu ver se dá certo. Aqui, adicionar ao palco. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não sei se vocês conseguem visualizar direito aí, mas é o seguinte. O Elon Musk escreve aqui, ao comentar uma postagem deste sujeito aqui, que é o Mário Naufal, né? Que é fundador, ele se diz fundador do IBC Group, né? Ele diz aqui, faz uma postagem falando, criticando o Moraes, falando que ele é um ditador, etc. e tal. Aí o Elon Musk comenta aqui, doesn't the Moraes own property in America? Que ele está querendo dizer, né? O Alexandre de Moraes não possui propriedades nos Estados Unidos? Ele pergunta. E aí o Paulo Figueiredo, o neto do ditador, vem aqui e comenta. Ele não precisa. Assim que ele for adicionado à lista SND do OFAC, que é o órgão que está na base desse projeto dos deputados americanos para sancionar o Moraes, o Figueiredo comenta, assim que ele for adicionado a essa lista,
todas as instituições financeiras imediatamente fecham suas contas bancárias, incluindo as do Brasil, para que não sejam objeto de sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, por meio do Magnitsky Act. Ou seja, ele está aqui propondo, ele está interagindo com o Elon Musk, o Paulo Figueiredo está interagindo com o Elon Musk sobre o governo do Donald Trump usar os seus mecanismos de controle de transações financeiras para forçar instituições financeiras, inclusive brasileiras, a bloquear os ativos do Moraes. Vejam a que ponto chega, Plínio. E isso é uma ameaça, né? Tem um tom de ameaça. O Elon Musk ir numa postagem no X e perguntar: o Alexandre de Moraes tem propriedades nos Estados Unidos? Ele faz essa pergunta assim, né? Isso é uma ameaça, né? E aí o Paulo Figueiredo diz: não, ele nem precisa ter propriedade. Se o Trump quiser, ele consegue forçar o bloqueio de ativos do Moraes para que as instituições financeiras não sofram sanções secundárias, caso os Estados Unidos apliquem sanções de fato ao Moraes. Olha o que está em jogo, né? Olha o que está em jogo e o pior. Eles estão conspirando contra um juiz da Suprema Corte, assim, à luz do dia, abertamente, e com tráfico de influência ali também, em cima do Elon Musk, que hoje ele é membro de governo, ou seja, toda uma confusão, né? Eles... tem uma questão interessante aí que o Ivan traz também, viu, Ana? Porque, assim, mostra o conluio que existe entre o neofascismo e o sistema financeiro internacional, né? Eu acho que isso vai ficando cada dia mais claro. Eu disse que com a eleição do Trump e principalmente com o Musk assumindo uma área fundamental ali no governo dos Estados Unidos, esses bilionários, eles rasgaram a fantasia, eles não precisam mais de fantoches, como eles colocavam, como foi o caso do Fernando Henrique aqui no Brasil, e vários neoliberais aí, mundo afora, para manipular as coisas a favor deles, né? A favor da imposição do neoliberalismo. E quando é interessante isso que o Ivan traz, porque assim, o Paulo Figueiredo é uma conspiração, porque o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, depois o Musk até comenta, interessante, né? Porque assim, ele está dando os caminhos para que isso seja feito. Ou seja, o Musk não sabia, o governo dos Estados Unidos não sabia. Agora, o Eduardo Bananinha, dando, olha, o deputado falou que vai impor sanções ao Brasil. Não, quem está indicando os caminhos é justamente o Eduardo Bananinha, é justamente o Paulo Figueiredo, né? Então, existe uma conspiração com dinheiro público sendo feita através do Eduardo Bolsonaro para livrar o Bolsonaro da cadeia, né? E outra, para interferir diretamente no processo eleitoral de 2026. Só uma coisa que acho que é importante a gente lembrar, gente, que assim, o Bolsonaro, ele tem todo esse processo que vai ser condenado, só que se a gente entra em 2026 com esse clima de conflito, né? E a gente tem uma eleição que vai ser uma eleição sangrenta com essa extrema-direita, a gente precisa lembrar o seguinte: o que aconteceu em 2022 e por que o golpe não foi consumado? Por qual motivo o golpe não foi consumado? Porque as Forças Armadas não tinham segurança que os Estados Unidos, sob o governo Biden, iria apoiar um golpe militar no Brasil. E sob Trump? Como é que vão agir as Forças Armadas sob Trump? Essa é a grande questão. Então, existe, sim, uma conspiração. E isso ficou muito claro na noite dessa segunda-feira, viu, Ivan e Ana? Se vocês forem lá, é uma série de tweets. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tem o Mike Lee, que é esse senador, tem esse deputado da Geórgia, Elon Musk, esse Naufal aí é um jornalista lá da Austrália, que ele serve a rede do Musk, é a rede do gabinete do ódio do Musk, ele faz parte, ele que agiu junto com o Glenn Greenwald para tentar criar uns factoides em cima do Alexandre de Moraes. Então, é extremamente grave o que está acontecendo.
O Trump tem uma postura de enfrentamento, ontem ficou muito claro isso, na reunião que ele teve com o Macron, né? E, ó, o cenário de 2026 vai se agravando, porque o Eduardo Bolsonaro não pode, isso é crime. O que ele está fazendo é um crime, ele está fazendo uma conspiração para sancionar o Brasil com eu não sei se é o primeiro, acho que é o primeiro parceiro comercial do Brasil e dos Estados Unidos, né, Ana? Primeiro ou segundo? É o segundo, a China é o primeiro. A China já passou, já tem um tempo, né? Mas é o segundo parceiro comercial do Brasil. Então, isso é extremamente grave o que está acontecendo. Aliás, hoje eu vou acionar alguns deputados, vou acionar também umas pessoas que eu conheço na PGR para ver como é que fica essa situação. Que não dá para você ter uma conspiração a céu aberto, né? Inclusive, ficar todo mundo só olhando. O Ivan mostrou aí, ó, eles estão informando os caminhos para que o governo Trump haja contra o Brasil e contra as autoridades brasileiras. É um absurdo. Eu nunca vi isso antes na história do mundo.